Muito boa noite a todos. Gostaria de convidar todos para abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 59. Nós já temos cantado bastante a respeito dessa salvação e do que o Salvador veio fazer por nós. São todas verdades que a palavra de Deus agora, que nós vamos ver, vai detalhar um pouco mais, e nós esperamos que realmente o Senhor venha a falar conosco em nossos corações. Enquanto eu vou ler aqui, são apenas 2 versículos que nós vamos iniciar. Eu separei uns slides muito simples. Eu estou usando esses slides lá na classe. Hoje de manhã, inclusive, eu usei porque justamente nós estamos entrando ali na classe no significado da obra, da grandiosidade da obra do Senhor Jesus. Então nós estamos falando isso lá na classe com os adolescentes, com os jovenzinhos, e eu senti o desejo de compartilhar nessa noite, justamente nesse ponto que nós estamos ali. Só que é claro, de uma forma assim mais homogênea, vão atingir todo mundo aqui, e que de fato o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, estar dirigindo toda essa reunião, como já foi orado, para que o Senhor fale no nosso coração. O nosso objetivo aqui é transmitir a palavra de Deus, mas o toque, a obra, o fazer a obra em seu coração, é o Espírito Santo que vai fazer. É Ele que vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. O dever desta igreja, o que nós fazemos aqui, é entregar a maravilhosa palavra de Deus. E isso nós fazemos com prazer. E isso nós fazemos com amor. Porque esta igreja aqui, ela está preocupada com a sua alma, com o seu destino. Então eu não sei quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus. Eu não sei quantas vezes você já veio aqui, eu não sei quantas vezes você já teve a oportunidade de ouvir as boas novas do Evangelho, mas o que nós vamos ver aqui, pura e simplesmente, é aquilo que o Senhor Jesus tem para entregar para você na noite de hoje. É a palavra de Deus, a voz deste Evangelho. Isaías 59, verso 1 e 2, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está em separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Que o Senhor abençoe ricamente a sua palavra. Por enquanto são somente esses 2 versículos. Essa pequena e simples ilustração que vocês estão vendo ali no slide, ela mostra 2 coisas importantes aí. Primeiro, Deus, a coisa mais importante. E depois, do outro lado, o ser humano, aquilo que Deus criou com perfeição. Nós conhecemos muito bem a história, desde o começo, o Senhor criou seres perfeitos. Nós não tínhamos aquilo que está ali no meio dividindo Deus e o homem. Aquilo passou a existir, aquilo veio a existir por causa de uma desobediência. E então nós vemos ali uma grande divisão, vocês podem ver representado ali. Deus de um lado, o homem do outro, e no meio um grande abismo. Uma grande separação, que nós acabamos de ler aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possam salvar. Mas, nós encontramos essa palavrinha aí no versículo 12. Mas, a iniquidade, tem algumas bíblias aí que já traduzida como pecado. Mas, os seus pecados fazem o quê? Separação. A separação é algo terrível. Nós podemos notar que muitas das pessoas, quando pensam em separação, é algo triste. Nós dificilmente vamos associar uma separação de algo bom. E justamente nesse caso aqui,
foi muito ruim para a raça humana, esse tipo de separação. Por quê? Lá no passado havia a plena comunhão com o nosso Deus. Quando nós fomos criados, o Senhor nos criou e deixou ali Adão e Eva naquele jardim maravilhoso para cuidar de toda a terra, cuidar da criação, zelar por aquilo que Deus tinha feito. E nós vemos que ao homem e à mulher existia apenas uma condição. Ao homem e à mulher existia a condição de eles obedecerem a Deus em todas as coisas, mas existia um porém. Existia ali uma árvore na qual eles não podiam tomar. Deus deixou aquela restrição, a árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas, disse Deus. Você pode aproveitar de tudo, Adão. Eva, faz o que você quiser aqui. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus restringiu, Deus proibiu que eles tomassem daquele fruto. Mas não foi bem isso que aconteceu. O homem e a mulher, nós vemos relatado ali em Gênesis capítulo 2 e 3, que eles não resistiram à tentação de Satanás. Não resistiram à tentação do inimigo. Eles caíram na cilada do diabo. Aquele ser que estava ali para destruir, aquele ser que veio, como a palavra de Deus nos descreve, ele veio para matar, para roubar e para destruir todas as obras de Deus, e especialmente a maior de todas as criaturas, da maior de toda a criação de Deus, que é o homem e a mulher. A coroa de toda a criação foi o alvo principal de Satanás. E naquele momento que Adão e Eva deram então ouvidos à voz do diabo, e eles comeram do fruto proibido, houve então a separação. Embaixo da palavra Deus ali tem a palavra santidade. A santidade de Deus não comunga, não compartilha com pecado. Nós passamos a possuir a natureza pecaminosa de Adão e de Eva. Isso passou a toda a raça humana. E Deus, por ser santo, santo e santo, não tem acordo nenhum com o pecado. Não vá pensar você, como nós ouvimos muito aí fora, que Deus vai dar um jeitinho por ele ser um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de grandeza, ele vai dar um jeitinho para você lá no céu, porque ele é bonzinho, ele ama todos, e isso de fato é verdade, Deus ama a todos, mas ele não tem lugarzinhos lá no céu preparados para aquelas pessoas que porventura não aceitarem a reconciliação que ele mesmo preparou, e que nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós estamos vendo ali através da história, que Deus providenciou um meio, pelo qual nós podemos acabar com essa separação aí. Deus providenciou um meio que nós, tendo acesso a ele, nós vamos conseguir então eliminar essa separação que foi causada pelo pecado. E é interessante quando nós olhamos nas Escrituras o significado da palavra pecado, e isso nós gostamos de deixar bem claro hoje de manhã ali na classe, e que muitas vezes as pessoas também, muitos adultos, não têm tanta consciência a respeito disso. O pecado, gente, ele é algo que nós possuímos na nossa vida, no nosso coração. A pessoa sem Cristo na sua vida, sem salvação, ela é um pecador por natureza. Não é que ele peca, vai roubar, vai matar, vai mentir, vai adulterar, vai fazer tantas outras coisas, e isso é a causa de ele estar perdido. Não é isso. A causa do ser humano, de um homem e de uma mulher estar perdido, é o pecado que nós nascemos, o pecado original, o pecado de Adão e Eva. É simples assim. Então não vá pensar que para você se tornar um salvo, ganhar um lugar na eternidade com Deus para sempre, e acabar e resolver esse problema do pecado, você precisa ser bom, você precisa ser honesto, você precisa vir a uma igreja,
ter um cartãozinho e fazer parte do hall de membros de qualquer denominação. Talvez você seja uma pessoa de muita oração, talvez você seja uma pessoa muito justa nos seus negócios, talvez você seja uma pessoa, olhando pelo lado humano da coisa, uma das pessoas mais corretas do mundo. Talvez você não aceite iniquidades, talvez você não concorde com roubos, talvez você seja uma pessoa extremamente correta. Mas isso tudo é muito bom. Não estou aqui dizendo que nós não devemos e não precisamos e não devemos querer atingir esses objetivos. Mas eu quero deixar bem claro nessa noite, isso tudo não vai fazer a união de você com Deus. Não tem como. Por favor, Pedro, passa mais um aí. Olha lá. Ali está escrito que tudo isso que nós estamos fazendo não vai adiantar nada. Por quê? O homem tenta, através de tudo que ele pode, da maneira como ele pode, criar uma ponte entre ele e Deus. Mas o Senhor tem dito na sua palavra que as iniquidades de vós têm feito essa separação. E quantos, infelizmente, estão na ponte da religião, estão na ponte das boas obras, estão na ponte de tantas que vocês possam imaginar por aí. Nós podemos citar uma lista. Nada disso vai adiantar com relação àquilo que Deus já tem determinado na sua palavra. Nós não vamos alcançar salvação por meio algum, a não ser por aquilo que Deus preparou. Aquele presente maravilhoso que nós vamos falar já já. Mas antes disso, eu gostaria que o Pedro passasse mais um aí, Pedro. Romanos 6:23, todo mundo aqui, praticamente dos cristãos, já conhece esse versículo de cor. Quem gostaria de falar bem alto aí? Pois o salário, vou dar o início. Está aí. Muito bem, está aí, ó. O salário do pecado, salário é pagamento, é aquilo que a gente recebe. Quando nós recebemos alguma coisa, é porque nós fizemos alguma coisa para merecer aquilo, correto? Nada não é diferente, por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela é clara. Então, será que vai haver desculpa para chegarmos lá na eternidade e tentarmos dialogar, questionar com Deus a respeito da nossa condição de pecado, pecador, e tentar dizer para Deus, não Deus, mas eu fui lá na terra assim, 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 eu fiz isso, eu dei sopa para o pobre, eu visitei aquela pessoa, eu fui inúmeras vezes naquele lugar que precisava tanto de necessidades, né? Eu estava lá para acudir todo mundo. Não vai ser possível, porque nós já recebemos, o salário do pecado, ele é a morte, está ali. Mas ainda bem que o versículo não para por aí. Nós damos graças ao nosso Deus que o versículo não morre por aí. Não existe, nós não encontramos em Romanos 6:23 um ponto final ali nessa palavra. Pois o salário do pecado é a morte. Ponto final. O que está aí na Bíblia? Uma vírgula. Tem uma vírgula e tem, acima de tudo, tem a palavrinha mas, que agora vai contornar, vai dar outro sentido à nossa mensagem aqui dessa noite. E é exatamente esse agora é o nosso foco aqui nessa noite. É dar sentido, dar uma orientação, mostrar o caminho. E a coisa mais maravilhosa que existe dentro da palavra de Deus, gente, é quando Deus, Ele nos mostra o caminho. Quando a gente parece que quando vê tudo escuro, quando a gente vê as coisas tudo ruim, parece que está tudo acabado. Agora Deus entra com providência. Agora o Senhor fala ao nosso coração. Passa mais um, por favor. Falando em providência, falando em coração, gente, não tem como a gente não associar agora, nesse exato momento da mensagem. Eu quero colocar duas histórias aqui para fazer um paralelo. Eu quero que vocês entendam muito bem a simplicidade
e o poder da palavra de Deus. Essa história aí, eu não deixei o versículo aí marcado, porque não tem necessidade de estar colocado ali, mas eu vou pedir para vocês, nesse exato momento, abrirem no livro do Gênesis, no capítulo 22. É exatamente duas histórias que comprovam, que ratificam, que colocam ali a palavra de Deus como a coisa mais importante, porque aquilo que Deus declarou é aquilo que foi feito por cada um de nós, para que nós tenhamos uma visão espiritual daquilo que Deus tem preparado para nós. Gênesis capítulo 22. Relata a história quando Deus coloca Abraão à prova. Vocês conhecem muito bem a história, eu vou resumir de forma bem rápida. Deus então agora pede para que Abraão, ele entregue o seu filho Isaque em sacrifício. O seu único filho, o filho da promessa, o filho da sua velhice, aquele filho tão prometido, tão querido, tão amado. Agora ele tinha que ir lá no Monte Moriá, ele tinha que subir lá naquele monte, tinha que fazer um sacrifício. Foi Deus que pediu. E Deus queria ver, testar a fé daquele servo dele. E foi naquele exato momento, quando Abraão estava então para imolar, para sacrificar o seu único filho, mostrando a sua fé em Deus. Porque quando nós lemos esse texto, a gente vê quando Abraão chega para os seus servos e diz assim: parem aqui. Agora eu e o meu filho iremos até o monte adorar e voltaremos. Notem, Abraão, a fé dele foi tanta, que ele tinha certeza que Deus ia entrar com qualquer tipo de providência, mas mal podia esperar ele o que estava para acontecer. Quando ele levanta o cutelo para imolar o seu único filho, Deus então ali, na figura, apenas de forma figurada, mas a Bíblia relata, e aqui no versículo 13 nós encontramos assim, Gênesis 22 e 13, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, ou um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o cordeiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Notaram? Agora, nesse exato momento dessa mensagem, nós estamos parando num momento de extrema importância, que eu queria chamar a atenção de cada um de vocês. É o momento da providência de Deus, gente. Apesar da situação do homem, da mulher, da humanidade, estar perdida, condenada ao inferno, condenada ao lago de fogo, condenada à separação que nós estávamos vendo ali, é Deus de um lado, o homem do outro, pecado no meio, destruindo tudo, querendo que de fato tudo se acabe. É isso que está acontecendo com você nessa noite, se você não acertou as contas com Deus. É exatamente nessa condição que você está, e que nós não desejamos que você continue assim, porque Deus entrou com providência para você. Abraão estava ali, e diante dele o seu filho, o seu único filho. Mas Deus agora entra com providência. O Senhor pediu para Abraão: para Abraão, não vai ter necessidade do seu filho morrer, eu já providenciei. E ali então Abraão pega, no decorrer da história aqui, se nós fôssemos ler todo o capítulo, você vai ver que Abraão então agora, ele tira o seu filho do altar, do sacrifício, e coloca ali aquele cordeiro. O cordeiro então foi o quê? O substituto, é a providência de Deus, é aquilo que Deus preparou. Pode rodar mais um aí, por favor, Pedro. Essa outra história aqui, muito conhecida também, muito, está relatado ali a passagem no Êxodo capítulo 12, versículos 13 e 14, quando o Senhor então
todo aquele povo que estava no Egito, sendo ali preparado já para se arrancar, para sair dali. Mas Deus, com a última praga, Ele ia passar e destruir, o anjo da morte ia passar sobre toda a terra do Egito. E aquele anjo ia trazer a morte a todos os primogênitos, inclusive dos animais. Mas Deus entrou com uma providência. Mais uma vez aqui agora essas duas histórias que apontam e relatam e confirmam a grande profecia daquele que haveria de vir para estar fazendo o quê? Morrendo em nosso lugar na cruz central do Calvário. Morrendo em meu lugar, morrendo em seu lugar. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por meio do Senhor Jesus Cristo. É por meio dele, é ele que é a providência. E nesse exato momento, relatado nessa história maravilhosa, nós vemos Deus também mandando o seu povo fazer o quê? Vocês vão lá e pegam um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito algum. Não pode ter defeito. Por quê? Porque Deus exigiu assim. Ah, mas que dó, vai ter que verter o sangue. Lá em Hebreus, o escritor sagrado deixou registrado ali, guiado pelo Espírito, que sem remissão, aliás, sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão, não há paga. É o preço que Deus exigiu. E o Senhor Jesus Cristo foi, e é, e sempre será, o maravilhoso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer tirar o seu pecado agora. Ele quer que você, aí onde você está, note a providência. O israelita, sabe o que ele teve que fazer? Imolar, matar também, assim como Abraão fez lá, com o cordeiro dele sendo substituto, salvando o seu filho. Olha que símbolo, gente. Olha que história maravilhosa. Olha como Deus é maravilhoso em colocar um substituto no meu lugar e no seu lugar. No próprio livro de Isaías, capítulo 59, onde está relatado a respeito da separação, no mesmo capítulo lá para frente, você vai ler ali que o braço do Senhor que foi poderoso para nos salvar, e ele agradou, ele ficou feliz, de quando ele olhou aqui na terra, não havia nenhum ajudador, ele ficou feliz quando ele olhou e não havia ninguém que pudesse ser o substituto. Por quê? Porque o seu próprio braço, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio e aquele que morreu por cada um de nós, ele nos trouxe a salvação. O Cordeiro, que foi morto lá atrás, no Egito, o sangue tinha que ser aspergido nos umbrais das portas, daquela forma como está naquela figura ali. Por quê? Porque quando o anjo da morte passasse, simples assim, ele ia observar, e aonde ele olhasse, que tinha o sangue, a marca do sangue, a marca, gente, a marca do sangue, ele não agia, ele passava por cima, ele não trazia a morte não tinha poder sobre aquelas casas, que havia a marca do sangue de Cristo. Hoje, é a mesma coisa que Deus faz. Deus entra com providência na sua vida de tal forma, que Ele deixa uma marca. A obra do Senhor Jesus Cristo, há 2000 e tantos anos atrás, foi tão perfeita, foi tão eficaz, tão profetizada, tão maravilhosa, que agora essa providência toda, esse grande presente que Deus está te dando hoje, você não pode desperdiçar. É impossível, gente. Quando pensamos em vida eterna, quando pensamos na nossa situação diante de Deus, alguém ficar indeciso, alguém pensar que vai deixar para depois. Tome cuidado, tome muito cuidado, porque essa noite
pode ser a última chance que você tem de fazer um acerto de contas com Deus. De você colocar a sua vida diante de Deus, no altar de Deus, e dizer: Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço, Senhor, que existe um abismo entre Tu, Senhor, e eu. Eu reconheço essa divisão, essa separação. Eu não sou digno disso, porque o Senhor Jesus morreu na cruz. Eu não poderia fazer isso, mas Ele fez por mim. Se você fizer isso nessa noite, você vai estar crendo, recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador. Passa mais um, por favor, Pedro. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz Romanos capítulo 10 e versículo 13. Todo aquele que almejar fazer esse acerto de contas com Deus, será salvo, porque o Senhor Jesus nos dá essa garantia. Ele conquistou isso para cada um de nós, morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele foi a providência. O que nós vamos fazer com Ele agora? O que você vai fazer com esse presente que Deus está te oferecendo? É um dom, gente. Dom nada mais é do que um grande presente. Quem que não gosta aqui de ganhar um presente? E presente, ninguém quando recebe um presente, vai pagar por ele. Quando você vai presentear alguém, você cobra da pessoa o presente? Aliás, quando a pessoa te dá um presente, ela vai cobrar de você? Não, ela simplesmente oferece a você. O que você tem a fazer é receber ou recusar. Duas coisas você pode fazer: você recebe ou você recusa. Não quero. Uma das coisas que mais me deixa maravilhado na palavra de Deus é justamente o livre-arbítrio, é a decisão que você tem que tomar. Eu não posso tomar essa decisão pelo meu filho, o meu filho não toma por mim, não posso tomar pela minha esposa não toma por mim. Então nota bem, é uma coisa pessoal, é algo entre você e Deus. Se você olhar e receber o dom, e você invocar a Deus, você reconhecer a sua situação de pecado diante de Deus, diz a palavra de Deus, você será salvo. E aquela divisão ali, agora representado ali naquela cruz, o Senhor Jesus ali no meio, não existe mais. Essa ponte que faltava chama-se Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6, está escrito ali. O que o Senhor Jesus disse ali? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não há outro meio. Adianta ser bom? Do que eu falei no início lá, é muito bom ter todas aquelas qualidades de uma pessoa justa, boa e honesta, é essencial, é muito bom, mas isso não garante salvação, nem você vir à igreja, gente, é algo para se pensar, nem você vir na igreja, você vai alcançar salvação. É muito bom ter vocês aqui, nós amamos cada um, e nós queremos que vocês continuem a vir, mas acima de tudo, o que nós desejamos muito mais, é que você tenha em seu coração, em sua vida, na sua alma, a marca de Cristo. O carimbo, o selo do Espírito Santo, como a palavra diz lá em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 1, capítulo 1, se não me falha a memória. É o selo, é a marca, é aquilo que vai diferenciar vocês das outras pessoas, dos perdidos. O que difere cada um de nós das demais pessoas? É a marca de Cristo. Você já tem ela. Você já pode, hoje à noite, você chegando na sua casa, você colocar a cabeça no seu travesseiro e você dizer assim para você mesmo: eu estou em paz com Deus. Eu estou perdoado. Eu recebi o Senhor Jesus, eu compreendi aquela palavra veio falar comigo nesta noite, e eu estou em paz com Deus, porque eu reconheci
a minha situação diante de Deus. Eu sei que de mim eu não podia fazer nada, mas Deus fez tudo por mim. Eu sei que por meus méritos eu não conseguiria nada, nem que eu providenciasse as maiores riquezas do mundo. O salmista já deixou declarado isso daqui, que ao homem, ele, por mais que ele ajunte riqueza, por mais que ele pegue todo o ouro, as pedras preciosas, tudo que você possa imaginar do mundo, diz a palavra de Deus que os seus recursos se esgotariam muito antes para tentar salvar a sua alma. Não tem condições, não há condições. O mundo inteiro não paga o valor de apenas uma alma nesse mundo, gente. Olha então a preciosidade, a grandeza, como é sublime quando nós pensamos na obra do Senhor Jesus Cristo. Obra essa que ele pagou aquele preço altíssimo, vertendo o seu sangue assim como foi no passado. Todo aquele cordeiro, tanto ali a providência que Deus fez a Abraão, tanto aquele cordeiro também que foi morto ali no Egito, todos eles e os demais que não temos tempo para ler em toda a palavra de Deus, mostrava de uma forma profética aquele que haveria de vir e veio, o Senhor Jesus Cristo. Você já tem feito essa decisão em seu coração? Você tem decidido por isso? O nosso desejo é que você, através da palavra de Deus, possa ter entendido muito bem. Eu encerro a mensagem dessa noite, um versículo no Evangelho de João, abram lá. Capítulo 1, verso 10. João, Evangelho, capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, mais uma vez a palavrinha mas, gente, mas é maravilhoso quando nós pensamos nessa palavra, porque ela transporta, ela muda uma história, né? Ela muda. Perdido para salvo. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Antes de terminar essa reunião, nós oramos e nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor trabalhe, fale no seu coração. Como eu disse no início, eu não sei quantas vezes você já ouviu esta mensagem. Por que deixar para depois? Por que protelar? Por que postergar? Será que vale a pena correr esse risco? Sabendo que nós não somos nada nesse mundo, sabendo que somos pó, sabemos que somos como uma nuvem, não sabemos se vamos chegar em casa com vida. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o Senhor Jesus, esse é aquele que eu e os irmãos aqui desta igreja, todo domingo, sentem o maior prazer, a maior alegria de apresentar dentro desta igreja, se não outro, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, aquele que veio, tomou o nosso lugar, morreu na cruz central do Calvário, verteu o seu sangue, mas a morte não o segurou. Ao terceiro dia ele ressurgiu, glória a Deus por isso, e está nos céus agora intercedendo por mim e por você. Você vai sair daqui indiferente? Você vai sair como entrou? Não vale a pena.
Atente para essas verdades, dê ouvidos à voz de Deus nessa noite, entregue a sua vida a Cristo e garanta o seu lugar lá no céu, para toda a eternidade ao lado do Senhor. Acabe com essa separação, acabe com essa divisão, porque somente Cristo pode te salvar. Que assim seja. Amém.